Olá, gente, sejam todas e todos bem-vindos, né? Mais uma vez aqui o nosso canal Frônesis, tá? Eu me chamo Marcelo Ribeiro, sou professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco e estamos dando continuidade ao nosso curso sobre o brincar, ludicidade, brincadeira, jogos, nessa segunda série, né? Que terminamos uma primeira série, né, de vídeos, né, essa série se constituiu no curso que foi dado o ano passado, em 2021, e estamos agora retomando aí esse curso, claro, trazendo aí elementos diferentes, com uma proposta diferente, mas a ideia é permanecer, né, com uma série de vídeos, né, videoaula, né, ao ar livre, né, em contato com a natureza, sempre buscando esses cenários lúdicos, agradáveis, né, porque tem também uma intenção aí, que é a questão mesmo, né, da gente estar defendendo a importância da brincadeira ao ar livre, a brincadeira na natureza, o contato com a natureza. Então, pensar também a aula, né? Pensar também os cursos e as formações também nessa relação. Nós estamos aqui no Lago Sobradinho, em Remanso, ou seja, as águas aí do Velho Chico. E como eu estava falando, né, nesse curso nós estamos, né, na verdade, nos fundamentando nessa obra aqui, que é o Brincar e Suas Teorias, que é uma obra organizada por Kishimoto, tá? E hoje nós vamos, que ela traz, né, justamente, né, a questão do brincar e suas teorias, e aí a gente vai estar abordando aí alguns desses capítulos desse livro, tá? E hoje nós vamos trabalhar, que é o capítulo 1 do livro, que é a criança e a cultura lúdica, que é um capítulo escrito por Gilles Bruguet, tá? E aí onde ele faz uma discussão sobre justamente essa questão da cultura lúdica. Vamos estar também, né, trazendo aqui a poesia do Manuel de Barros, né? O Manuel de Barros, que é considerado um dos importantes, ou um dos mais importantes poetas que tem a infância, o universo da infância, e por que não também dizer da brincadeira, do lúdico, dos jogos, né, como grande fontes de inspiração. Trazer o universo de Manuel de Barros para esse curso. O primeiro poema. O menino foi andando na beira do rio e achou uma voz sem boca. A voz era azul. Difícil foi achar a boca que falasse azul. Tinha um índio, Terena, que diz que falava azul, mas ele morava longe. Era na beira de um rio que era longe. Mas o índio só aparecia de tarde. O menino achou o índio e a boca era bem normal. Só que o índio usava um apito de chamar perdiz que dava um canto azul. Era que a perdiz atendia ao chamado pela cor e não pelo canto. A perdiz atendia pelo azul. Nesse capítulo, né, o Bruguet, que é um capítulo muito legal, né, ele vai falar, ele vai trazer à discussão a questão do brincar, né, como um espaço de produção, né, e de criação cultural, né, que é a chamada cultura lúdica. E aí tem uma distinção muito interessante, que é esse contraponto que o Bruguet vai fazer, né, com outras perspectivas,
que ele vai dizer que o brincar, né, não é uma dinâmica interna do indivíduo, mas uma atividade dotada de uma significação social precisa que, como outras, necessita de aprendizagem, né? Então, por isso a dimensão cultural, quer dizer, o brincar não se daria do nada, né? O brincar, a brincadeira e os jogos envolve uma série de aprendizagens, envolve uma introdução do sujeito, né, brincante, da criança ou mesmo do adulto, em um espaço de socialização de brincadeiras, demanda aprender regras, né, e uma série de outras formas, né, de introdução desse mundo. E obviamente esse sujeito ele passa então a reproduzir, a criar, mas isso envolve toda uma elaboração de aprendizagens, de interpretações, né, que ele vai chamar de cultura lúdica. E aí dando destaque, né, sobre essa questão da interpretação, né? Ou seja, ele vai dizer assim: quem diz interpretação supõe um contexto cultural subjacente ligado à linguagem, que permite dar sentido às atividades, né? Então o jogo se inscreve num sistema de significações que nos leva, por exemplo, a interpretar como brincar, a função de imagem que temos dessa atividade, o comportamento do bebê, etc, né? Então a ideia da brincadeira, né, como uma produção cultural, ou a ideia da cultura lúdica, né, e aí o Bruger chama a atenção disso, tem muito a ver, né, com essas significações particulares, esses modos particulares de se interpretar atos, gestos, né, que se dá via linguagem. Então, esse conjunto de elementos aí que ele vai chamar de cultura lúdica, né, e sublinhando, dando uma importância, né, na ideia de interpretação, do sujeito que interpreta e de uma interpretação que ela é moldada, ela é transmitida, que ela é aprendida e que isso se constitui então uma brincadeira. E aí fica bem claro, né, que ele faz uma crítica, por exemplo, à ideia de aprendizagem, a aprendizagem que torna, né, possível o ato de brincar. Ele vai dizer que parece que a criança, longe de saber brincar, deve aprender a brincar, e que as brincadeiras chamadas de brincadeiras de bebês entre mãe e crianças são indiscutivelmente um dos lugares essenciais dessa aprendizagem, como uma matriz, né? Então não seria um entendimento dissociado, quer dizer, o processo de aprendizagem é que torna possível o ato de brincar. Não, é a própria introdução na cultura lúdica, o próprio processo de aprender a brincar. Claro que aí com a capacidade também de generalizar, quer dizer, à medida em que a criança ela aprende a brincar, e esse aprender a brincar é rico, né, e complexo, ela pode generalizar essas aprendizagens para outras esferas da vida dela. E aí também o Bruger ele vai também fazer uma crítica a um certo entendimento que está muito presente no nosso curso, né, na nossa primeira série sobre o brincar e a ludicidade, onde nós trabalhamos a obra do Huizinga, o Homo Ludens. Então o Bruger aqui, de alguma forma, ele vai fazer uma crítica, né, a uma visão que a gente poderia dizer uma certa visão, uma possibilidade da gente apreender a perspectiva de Huizinga, né? Que o Bruger ele vai dizer assim que ele vai criticar a ideia, né, do jogo como uma cultura pré-existente, né? Ou como a ludicidade ou a dimensão lúdica como algo que forma a cultura, né? Como algo bastante geral, né? O Huizinga ele não vai dizer exatamente que a dimensão lúdica ela cria a cultura, não é isso, né? Mas a crítica que o Bruger vai trazer é que essa ideia de que a dimensão lúdica ela é algo tão abrangente e responsável pela formação geral. O Bruger ele vai dizer assim, olha, há cultura lúdica, né? Há cultura lúdica. Claro que essa cultura ela pode ser aprendizagens dessa cultura, né? Interpretações, formações dessa cultura podem ser generalizadas
para algo mais abrangente, né? Então essa é uma distinção interessante que o Brugué vai fazer. Então o Brugué, né, ele vai ser bem claro, vai dizer assim: a ideia que gostaríamos, né, de propor e tratar a título de hipótese é a existência de uma cultura lúdica, conjunto de regras e significações próprias do jogo que o jogador adquire e domina no contexto de seu jogo, né? Em vez de ver no jogo o lugar de desenvolvimento da cultura, olha, que eu ainda falei ainda há pouco, né? A crítica que pode ser feita a uma certa visão do Huizinga. Então, em vez de ver no jogo o lugar de desenvolvimento da cultura, é necessário ver nele simplesmente o lugar de emergência e de enriquecimento dessa cultura lúdica. Então é como se o Brugué está muito mais interessado, né, em entender a cultura lúdica própria do jogo e da brincadeira, não talvez uma especulação talvez mais metafísica, né, da dimensão lúdica como algo base de toda a formação humana, que é um pouco o caminho do Huizinga, né? Então, a cultura lúdica é, antes de tudo, um conjunto de procedimentos que permitem tornar o jogo possível. O Brugué está muito inspirado, né, nos trabalhos do Batson e do Goffman, por exemplo, né, como a ideia do jogo como uma atividade de segundo grau, quer dizer, uma apropriação, por exemplo, de um objeto, mas que ganha um sentido novo, né? Então um livro que pode, sei lá, se tornar um chapéu, né? Então esse sentido novo, essa possibilidade outra, né, de se criar uma interpretação em um determinado contexto, né, em um determinado recorte. Isso que seria aí a ideia de cultura lúdica, né? Então a cultura lúdica é composta de um certo número de esquemas que permitem iniciar a brincadeira, já que se trata de produzir uma realidade diferente daquela, uma realidade que seria o uso de um livro, e agora o livro vira um chapéu. E dando continuidade, né, a cultura lúdica seria então uma cultura, né, um desdobramento, né, melhor dizendo, de interações sociais, né, de interações sociais com significações particulares, né, com compartilhamento de interpretações. Então o Brugué ele caminha muito nessa direção, para isso que ele chama de cultura lúdica, né? Mas eu gostaria, né, isso é uma posição minha, porque assim, à medida que o Brugué ele critica o Huizinga, ele está, de uma certa forma, não é que ele critique o Huizinga, não é que ele critique o Huizinga, ele está criticando uma ideia da dimensão lúdica como algo de uma que sustenta uma formação geral da cultura, né? E aí ele traz muito isso, assim, né? Então ele diz assim: pode-se então considerar que através do jogo a criança faz a experiência do processo cultural, da interação simbólica em toda a sua complexidade. Daí a tentação de considerá-lo sob diversas formas como origem da cultura, né? De um modo geral. Mas eu particularmente, é uma posição minha, né? Não acho que sejam incompatíveis, né? Porque, por exemplo, na perspectiva do Huizinga, ele não está dizendo que é a cultura lúdica. Ou se a gente vai, por exemplo, para o Winnicott, né? Sobretudo naquele livro Brincar e a Realidade, né? Eu vejo muita proximidade do Huizinga, uma certa visão do Huizinga e do Winnicott, né? Então, o Huizinga ele não está dizendo que essa dimensão é a dimensão lúdica, tal como o Brugué fala de ludicidade. O Huizinga ele está trazendo assim elementos muito mais basilares, sabe? Então, por exemplo, essa relação do ir e vir, assim como o Winnicott também traz, né? Então a constituição da consciência, né? Desse ir e vir, da formação de um eu, da identidade, como é que se dá isso, né? Então são elementares da formação humana que o Huizinga vai identificar, né, como características da dimensão lúdica, mas ele não está dizendo
que é a brincadeira, tal como a gente conhece uma criança brincando com cubinhos e com bola, e que ali é a base da formação cultural. O que o Isinger traz é que há elementos que são identificados como elementos lúdicos em formações muito básicas, né, da constituição do ser humano, inclusive do ponto de vista civilizatório, né? E algo mais ou menos parecido é o que o Winnicott, por exemplo, também traz dessa formação do eu, né, da identidade, né? E o Bruguière, ele faz uma crítica, e com certeza ele considero, né, com toda razão, há uma certa generalização de que a brincadeira, e aí já não são mais aqueles elementos tão básicos, né, essenciais, a brincadeira, né, pelo fato de ser uma situação muito típica da criança, né, e que exerce um domínio extraordinário na vida da criança, a brincadeira seria responsável pela formação de toda a cultura da humanidade. Então eu vejo como coisas diferentes, mas isso é uma posição e que vale a pena, assim, a gente estar refletindo. E uma outra, né? É possível a gente pensar uma vida sem a dimensão lúdica? Né? Fica aí só a pergunta e vamos ver aí as reações de vocês, tá? Podem colocar aí nos comentários, tá certo? Valeu! Vamos para a próxima aula, né? Onde a gente vai abordar as contribuições de Froebel, né? Até lá!